Seja bem-vindo, caro telespectador, ao programa Opinião Feminina. Desde já cumprimentar o meu painel, Ana Rita Sol. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa. Fátima Mimbir, seja bem-vindo ao programa. Ivete Mafunza, seja bem-vindo ao programa, boa noite. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos discutir, como não poderia deixar de ser, o adiamento da divulgação da auditoria às dívidas ocultas, a auditoria que está a ser feita pela CROL. Vamos discutir o fato das dívidas ocultas terem sido aprovadas para passarem a constar na Conta Geral do Estado 2015. Vamos discutir a criminalidade, essencialmente o resgate de prisioneiros que vimos esta semana, em plena luz de dia, na cidade de Maputo, e o caso Nini Satari, e no fim a visita do Presidente da República ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública. Ivete, começo mesmo por si. Como é que viu este comunicado da Procuradoria do adiamento da divulgação da auditoria às dívidas ocultas? Acredito que, olhando para a parte positiva, pelo menos tivemos informação. Tivemos esta informação por parte da PGR relativamente a este mesmo adiamento. Eu acho que isto é positivo. O povo deve estar informado e, na verdade, este é um direito estatuído não só pelas leis ordinárias, mas também com base até constitucional. Bom, o outro lado é que é necessário cumprir prazos. Nós somos todos profissionais e estamos aqui a falar de uma questão que mexe com toda uma nação. Então, se nós avançamos com este tipo de auditoria, com a qualidade da instituição que até certo ponto se contrata para fazer este trabalho e encontramos estes adiamentos sucessivos, começamos a pôr em causa, eventualmente, quando sair o conteúdo deste mesmo trabalho efetuado. É necessário também ter em conta, tal como eu dizia, a importância desta informação requerida e que vai mudar, talvez, os destinos de toda uma nação. Começamos, antes mesmo do relatório sair, a eventualmente levantar suspeitas, levantar questões. E gostaríamos que assim não fosse, porque acreditamos que esta instituição tem toda a capacidade, tem toda a legitimidade, tem toda a qualidade. Quando se faz uma auditoria tendo em conta aquela que é a tradução, bom, deveria estar no prazo. Todos nós somos profissionais e sabemos que, olha, quando nós fazemos um trabalho... Foi contratada fora do país, na Inglaterra, no caso, na expectativa de se encontrar o melhor consultor capaz de... Enfim, porque são 3 adiamentos. São 3 adiamentos e nós sabemos que conhecemos aquela teoria do tempo inglês, não é? O tempo inglês, o inglês se chega lá 2 minutos antes e você não está, já é um problema. Então, estamos aqui perante uma situação em que se foi para fora do país para se tentar encontrar imparcialidade, para se tentar encontrar eventualmente um pouco mais de experiência. Quando falamos da questão de tradução, eu dizia, nós quando fazemos um trabalho temos um plano de trabalho, a altura da pesquisa, a altura da análise, eventualmente a altura de se fechar os relatórios e eventualmente a altura daquela que é a tradução. O que mais nos assusta é a questão da reverificação, porque é necessário ter em conta que depois de qualquer consultoria feita, depois de qualquer relatório feito, nós fazemos uma pequena revisão linguística, questões de harmonia interna, estas questões todas são efetivamente levantadas. Agora, o que é que se quer dizer com reverificação? Há algumas coisas que não devem ser ditas, que foram ditas, há algumas questões que não devem ser exploradas naquela vertente, quer dizer, nós ficamos na dúvida. É um pouco complicado deixar o povo nesta situação, porque nós queremos resolver a nossa situação, principalmente tendo em conta tudo aquilo que é consequência disto. Eu acho que este é o ponto de vista. Foi positivo, por um lado, mas também ficamos na dúvida. Exatamente. Por causa dos adiamentos. Por causa dos adiamentos sucessivos. E, na verdade, já estamos à espera de um 4º adiamento. Estamos a ser pessimistas, o que é mau. Quer dizer, se adiou a primeira, a segunda, a terceira. Há pessoas que nós damos aquele horário inglês, se adiar a 4ª, eventualmente é normal. Então, não queremos que seja assim. Fátima, tem a mesma opinião que estes adiamentos podem colocar em causa aquilo que vão ser os resultados desta auditoria? Muito obrigada mais uma vez. Bom, eu
tem até receios que o prazo que está a ser apresentado agora seja também cumprido. Já estamos todos a desconfiar dos prazos, do cumprimento dos prazos, estamos também a desconfiar da própria qualidade do documento, porque de facto, quando a Procuradoria-Geral da República diz que o prazo é estendido por causa da questão da reverificação e por causa da tradução, como dizem, a competente tradução para a língua portuguesa, duas questões aparecem. Uma é reverificar o quê? Quem faz a reverificação é a empresa, baseado em quê? E essa reverificação só se nota ou se apercebe a empresa que tem que fazer um dia antes da entrega do relatório. Por que a empresa não disse? Porque quando a gente tem um plano de trabalho, como foi muito bem dito aqui, a gente sabe que em 3, 4 dias a gente não vai conseguir concluir esse trabalho e informa a pessoa com antecedência. Acho muito extemporânea a ideia de vir a um dia antes, 2 neste caso, porque foi ontem, segundo a Procuradoria, e informar que não vamos conseguir entregar porque temos que fazer a verificação. O que isso significa? Penso que a Procuradoria-Geral da República devia explicar o que é reverificação. Se é fazer a tal revisão do documento ou se é, na minha modesta opinião e baseada naquilo que chamam de teorias de conspiração, é que provavelmente a Procuradoria tenha recebido já o documento e tenha remetido à empresa para fazer estas verificações. Tira aqui, acrescenta ali, corta aqui, etc, etc. Essa é a minha suspeita e tenho direito de suspeitar porque as circunstâncias os prazos não estão a ser cumpridos. E o outro aspecto é quando diz que a revisão linguística que tem que ser feita. Os termos de referência não indicavam que a empresa, ao submeter, portanto, o prazo, portanto, que foi dado, não incluía a tradução do documento. Se incluía, por que a empresa não se apercebeu antes? Primeiro tem a questão da revisão ou reverificação, ok? Depois tem a questão da tradução, assumindo que a tradução vai acontecer depois do documento estar conforme haver essa tal reverificação. Quando é que a empresa se apercebeu que, estando atrasado na reverificação, não conseguia traduzir o documento para submeter dentro dos prazos? Então há muitos questionamentos à volta, há muita zona de penumbra sobre isto e claramente que isto no final do dia vai exacerbar aquilo que são as desconfianças que o cidadão tem e, obviamente, pôr em xeque a própria qualidade do documento, porque não se espera que uma empresa como a Kroll, que é altamente renomada, reconhecida ao nível internacional pela sua isenção, profissionalismo e pelo seu olhar certeiro para encontrar, portanto, os problemas onde eles realmente estão ainda escondidos, coloca de facto em xeque e ficamos de facto na dúvida sobre isso. E espero que o relatório faça jus, portanto, a estes adiamentos todos e nos diga de facto onde é que houve problemas, não só ao nível doméstico, porque é preciso que haja partilha de responsabilidades também com as entidades internacionais. Então esperamos que estes adiamentos sejam de facto adiamentos que tenham em vista trazer um documento de qualidade que responda àquilo que são as expectativas que nós temos, que é onde houve falhas, quem esteve envolvido. Tudo bem que se fala que não se vai revelar nomes, mas achamos que é essencial, para a transparência, de facto. Ana Rita, tem a mesma opinião que é partilhada pela Ivete e pela Fátima, e que estes adiamentos criam alguma zona de penumbra em relação àquilo que vai ser o resultado do relatório às dívidas ocultas? Boa noite, bem-vindas, meninas. Não partilho assim tanto, porque primeiro quero socorrer-me a um adágio popular que nos ensina que correr não é chegar, não é? Segundo, acho que para o problema de tamanha responsabilidade também deve haver muito cuidado e muita prudência, dada a delicadeza do assunto. Segundo, o que nos levou como país a nos socorrer a uma entidade internacional são pressupostos que nós conhecemos, nós do painel e o público em geral. Chegamos a um nível de que aqui dentro não há nada que a gente pode confiar nesse caso concreto, temos que nos socorrer a alguém de fora. E surgiu, dentre 3, que não estou em erro, escolheu-se a Kroll.
E ontem vi umas peças no telejornal de representantes de países internacionais, designadamente o embaixador dos Estados Unidos da América e o embaixador da União Europeia, o representante da União Europeia, a falarem com muita elegância de que vale a pena confiar, termos confiado na CRO. Aliás, eles devem ser parte dos que patrocinam o financiamento da CRO. Então, mais uma vez, para mim, não podia ser diferente, eu acho que é melhor irmos pela prudência. Dois, nós já temos alguma expectativa do que vai ser. Exato. Porque também já corre, mas tem que vir de quem de direito, que já vimos no debate da informação anual do Procurador-Geral da República, que não era competência daquele relatório trazer-nos esta informação. Ficou claro para o público, mas era uma exigência. O debate clamava por que é que não nos dizem o resultado. E houve o relatório. E agora estamos inquietas, com uma certa razão. Eu acho que, quando se disse da última vez que adia-se por mais de um mês, ficamos todos, agora vamos saber quem é, vamos saber quem é. Uns estão satisfeitos, outros estão preocupados, naturalmente. Mas o assunto por si exige as cautelas que está a tomar e eu estou completamente de acordo e sossegada, porque a verdade que nós achamos que deve vir, terá que vir no relatório e a CROL não é a primeira vez que faz esse trabalho para um país. Portanto, nós não somos diferentes. A questão que se levanta em relação às desconfianças e à zona de penumbra é o fato de uma empresa, como bem disse, com o perfil da CROL, falhar 3 vezes pior, isso já foi descrito, será que na altura não se viram esses problemas todos, não se chegaram à conclusão que tratando-se de Moçambique era preciso em português, porque a nossa legislação assim obriga, será, tantas outras coisas, será, porque para mim, se queres que eu diga honestamente, eu sempre disse que nós temos capacidade interna moçambicana para fazer os nossos trabalhos. Mas optamos por isso, que o seja. Há de vir, eu estou sossegada. Mas estes 3 adiamentos não lhe incomodam? Não me incomodam, porque há assuntos mais graves do que esse que abalam os países. E não quero olhar só para Moçambique. Olho para todos os países que nos circundam, olho para o mundo. Quando um assunto é delicado, é delicado. A Ivete disse bem, pelo menos veio um comunicado e disse o que está-se a passar. Porque seria muito mais grave se não nos dissessem nada. E não estamos à espera. Então, nesse sentido, eu comungo algumas preocupações, mas eu estou tranquila. Porque tem que sair o resultado da auditoria independente. E é isso que o povo moçambicano está à espera. Muito bem. Ivete, esta tranquilidade e sossego, concorda com ela, tendo em conta a complexidade, como diz a Ana, do processo, que temos que saber esperar? Temos que saber esperar, sim. Temos que saber esperar, temos que saber ter calma e ficar com a cabeça fria quando, eventualmente, as coisas ficam quentes. Mas a minha base foi, eu sou profissional, eu estou com um assunto que é de extrema delicadeza. Se logo no primeiro adiamento se fizesse eventualmente uma extensão do prazo razoável, tendo em conta todos estes aspectos, que não fosse por mais 10 dias, por mais 15 dias, que fosse por mais 3, 4 meses. Nós precisamos de mais tempo para trabalhar e é isto que nós dizemos aos nossos clientes nas nossas consultorias. É isto que nós dizemos àquela pessoa que é beneficiária dos nossos trabalhos. Agora, quando os adiamentos são efetivamente diria, sucessivos, e a informação não é muito profunda sobre a razão desses adiamentos, nós ficamos na dúvida. E isto põe-nos a duvidar, eventualmente, do que possa eventualmente vir, passe à repetição. E pela delicadeza do assunto, começamos nós a pensar o que dá
aso a termos este tipo de pensamentos, a este tipo de especulação, o que é mau, que eventualmente estejam a ser influenciados. Não é o que nós queremos para o nosso país, mas é o que eventualmente está a acontecer. É necessário termos calma, mas eu sei, talvez porque seja jurista e muitas vezes eu sou muito legalista. É contrato, pacta sunt servanda. Os contratos devem ser efetivamente, pontualmente cumpridos. E se não são pontualmente cumpridos, deve ter razões. Não me parecem, pelo menos aquilo que saiu ao público, que sejam suficientes e cabíveis. Mas vamos esperar. Só espero que não esperemos até não podemos mais esperar. Exatamente. Fátima, vamos esperar também. Não acho bom. Vamos esperar porque não temos opção. Mas se tivéssemos opção, eu penso que não deveríamos. Porque, primeiro, eu questiono, para uma empresa como a Kroll, com a experiência que ela tem, quando se é proposto a realização de um trabalho desta envergadura, que é complexo, e que inclui não só o nível nacional como internacional, lidar com bancos. Os bancos são muito secretistas, há muita dificuldade e pela natureza do próprio caso sobre o qual estão a trabalhar. E se lhes propõe um prazo de 3 meses e eles dizem, ok, vamos fazer, ok, eu acho que há algum problema aí. Se a empresa sabe que há tanta complexidade que vai a remeter ou exigir mais tempo, deveria ter informado que os 3 meses não são suficientes, a menos que o tenham feito e a Procuradoria-Geral da República, para manter as expectativas das pessoas e para alimentar, digamos, a esperança que havia de que em breve há de haver, porque estamos dependentes disto para reiniciar as negociações com os doadores, os parceiros do apoio programático ao governo. Então, dizer, bom, vai ser em 3 dias, ficamos todos na expectativa de que em 3 dias a situação fica clara e já sabemos mais ou menos para onde é que nós vamos. Pode ser por isso. Quero acreditar que não. Espero que no final do processo a Procuradoria, tanto quanto a Kroll, possam vir e explicar o que terá acontecido e ditado todos estes atrasos, ok? Para mim não faz sentido que tenhamos sido modestos em termos dos prazos, sabendo que não era realístico que em 3 meses se fizesse um trabalho com esta complexidade. Este é um aspecto. O segundo aspecto é o risco de facto, a Kroll ter feito em 3 meses. Ok? Tendo em conta que ela é profissional, mas pela influência do contratado, ok? Porque nós estamos a dizer que a Kroll vai fazer um trabalho em que a pessoa que contrata vai ficar ali a dizer, ok, só estamos à espera. Não nos iludamos. Não nos iludamos em relação a isso. Então pode ser que haja influências à volta do processo e os arranjos que têm que ser feitos para limpar, digamos assim, a situação, possa estar a ditar tudo isso, tendo em conta que a própria Kroll também tem um nome a zelar e se tiver que fazer algumas limpezas tem que fazer de uma forma que não fique evidente. Então, e isso pode levar mais tempo. Portanto, eu já estou a ir para as teorias de conspiração que me são permitidas a usar num contexto como este, em que eu, como cidadã, numa situação em que o meu país está a braços com uma crise profunda, que as pessoas nem sabem se amanhã vão receber o seu salário de jornal, e a possível solução para esta crise passa por haver o relatório que indica o que aconteceu, como é que aconteceu, quem é o responsável, etc, etc, e depois sentamos à mesa com quem nos pode ajudar para retomarmos a nossa vida. E neste momento estamos mais atrasados. Portanto, já vão quase 5 meses, desde que o ano iniciou, estamos nessa situação. Então, acho que não fomos realistas e das duas umas. Ou não fomos de facto e a Kroll fez o seu trabalho, ou a Kroll fez o seu trabalho e há aí nuances de limpar, porque todos sabemos que o próprio Presidente da República está implicado, isso não é novidade. Ele era o Ministro da Defesa na altura e ele assumiu dentro daquilo que eram as suas competências na altura e neste momento quer sim, se calhar, limpar a situação. Então, eu penso que nos devem explicações muito concisas sobre isso. Eu penso que, como moçambicanos, não devemos deixar passar assim como está. E se for o caso, porque a Kroll não cumpriu os prazos, também temos que encetar, portanto, penso que a jurista pode ajudar muito melhor sobre isso, as multas, digamos assim. E por isso, o Estado está a ser lesado a um futuro que está a ser adiado. Então, temos também que processar a empresa por incumprimento, porque o Estado está a pagar e está a pagar muito caro. Aliás, espero que não se pague esse período que está de atraso. Então, tem que haver prestação de contas sobre os pagamentos também. Então, Ana, esse aspecto que é levantado, que a Ivete levanta a questão da legalidade e o que a Fátima também levanta, os termos de referência.
A Kroll, antes de fazer o trabalho, foi dito o que devia fazer. Em função disso, ela estabeleceu os prazos, estabeleceu os mecanismos todos. Por exemplo, quando se fala de reverificação e quando se fala de tradução, são componentes que deviam estar colocadas logo no princípio nos termos de referência, mas aparecem, estão faltando um dia apenas para, enfim, se apresentar o relatório à sociedade. Não acha que este fator que vai sobre um assunto tão delicado como dissemos, tão sensível, que não devia haver nenhuma falha pelas expectativas e pelos problemas que isto já criou à sociedade, não acha que este tipo de falhas vão ainda tornar a sociedade mais preocupada em relação ao assunto? Eu não quero trair a minha consciência. Eu gosto de cautela, dado o trabalho até que estou habituada a fazer. Não quero me sentir em nenhum momento um motivo que causa expectativas às pessoas que me escutam. Portanto, eu disse no princípio, concordo em alguns aspectos e sei que é um assunto de tamanha responsabilidade. Está-se a falar de contas, para já que eu saiba, quem está a pagar não é o governo moçambicano, que eu saiba, e foi dito também. E é curioso que não são os tais financiadores que estão a complicar. A Suécia está aí, no seu cantinho, o embaixador dos Estados Unidos ontem falou, o delegado ou representante residente da União Europeia falou que são esses que estão a pagar a Kroll. E também não quero crer que as implicâncias digam só respeito aos moçambicanos. Já falamos num debate. Que banco é esse que permitiu esses empréstimos, sabendo que isso iria pôr em causa a soberania de um Estado? Portanto, isso tudo não tem nada a ver só conosco, gente. Então, eu não estou preocupada porque digo, eu prefiro esperar. As minhas expectativas são as mesmas que qualquer cidadão, porque andou já a circular muita coisa aí. Já circulou. Nós todos temos familiares, se calhar, alguns estão envolvidos, apareceram na tal lista. Todos conhecemos já, alguma coisa anda aí. Portanto, eu não quero me meter em coisas que eu sei que corro o risco, ao sair daqui, alguém me perguntar, mas será mesmo? Então, eu não quero. Eu acho que a coisa vai sair. A Kroll é uma empresa sobejamente onomada, como já foi aqui dito, tem responsabilidades que tem e, pela primeira vez, está preparada para ser considerada que não cumpriu com prazos. Porque nos outros casos, quem já leu, já ouviu falar, não havia, nunca houve. É o caso sui generis nosso. Então tem que estar preparada, Kroll, para explicar ao público no relatório, sinceramente, para nós dizermos, afinal, como a Fátima disse, se calhar fomos muito, quer dizer, otimistas a dizer em 90 dias nós teremos isto, se calhar foi isso, mas cada país é um país, cada cultura é uma cultura, nós temos a nossa cultura, estamos preocupados. Agora, uma coisa só que é a segunda vez que já ouço, semana passada também falamos disso, temos muitos problemas, há problemas, não sabemos se há salário. Eu acho que uma das coisas que o governo disse no Parlamento é que as reservas que tem, pelo menos, dá para garantir salários. Não quero crer. E o agente da administração pública, hoje, dia 27, já receberam salários. Já receberam salários da agente da administração pública. Portanto, eu acho que esse aspecto já foi nos garantido por quem de direito no Parlamento, que não há problemas de salários nesse país. Portanto, esse é um outro assunto que acho que não vale a pena. Agora, se são bons, são maus, são poucos, é muito, é pouco, já adiamos muitas vezes este debate. Mas eu acho que o problema da Kroll não nos afeta no sentido de que, por causa do relatório, nós não sabemos se há salário. Não, já foi garantido que salários há todo este ano. Com a chamada de atenção para começarmos a não contar com o 13º mês.
Já foi dito isso, então eu acho que isso também é melhor ficar claro que não é esse problema. Agora que queremos relatório, queremos relatório da CROL, sim, há de vir. Cedo ou tarde. Há de vir. Muito bem, vamos mudar de tempo, vamos passar para a decisão tomada pelo Parlamento esta semana de colocar as dívidas ocultas na Conta Geral do Estado. Ivete, como é que viu esta decisão do Parlamento? E é preciso considerar que foi o voto da maioria da Frelimo, a Renamo boicotou, o MDM votou contra. Mas, de qualquer forma, o Parlamento aprovou e as dívidas passam a estar na Conta Geral do Estado 2015. Como é que viu esta decisão do Parlamento moçambicano? Bom, é necessário dizermos que, claro, não somos todos políticos, mas o homem é um animal político. E como cidadã, há consequências para mim. Há consequências para a minha família, há consequências para o meu bolso, que anda roto. Em virtude da situação em que nós nos encontramos, os preços, a subida dos preços, a subida dos serviços, quer dizer, nós estamos em crise. Esta é uma realidade. Estamos em crise não só em tanto que crise financeira, mas também ao nível das nossas, alguns valores, até ideologias dentro de várias organizações, nós verificamos esta mesma situação. E nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós temos coisas muito boas no nosso país, temos... Eu até digo, e digo isto em alta voz, eu fiquei extremamente feliz quando ouvi que o Parlamento efetivamente avançou com a aprovação da Carta Africana de Democracia e Eleições. Quando eu ouvi que o Parlamento deu uma licença de paternidade para o funcionário público de 7 dias. Quer dizer, homem, você tem filho, fica a cuidar do seu filho e das suas coisas. Nós só tínhamos 1 ou 2 dias antes. Exato. E 90 dias, efetivamente, para a mulher. Quer dizer, é um Parlamento que está a pensar fora da caixa e, efetivamente, está a legislar positivamente. E o que é que o Parlamento está a fazer? Está a ter uma atitude pedagógica para com o cidadão, está a ter uma atitude pedagógica para com o Estado. Neste caso, o Estatuto Geral dos Agentes e Funcionários do Estado. A questão que eu coloco é, por que é que não podemos ter esta dimensão em todos os casos? Era de se esperar que o nosso Parlamento tivesse uma atitude pedagógica quanto a esta questão. É que hoje, alguns chamam de dívidas ocultas, eventualmente podemos chamar de dívidas contestadas, é que hoje estamos a legalizar o ilegal. É que hoje estamos a sobrecarregar os sobrecarregados. Não sei se todos nós sentimos, talvez alguns não, mas nós sentimos o que está a acontecer com o preço do combustível, nós sentimos o que está a acontecer com o pão e por aí em diante. Quer dizer, semana passada a secretária lá de casa chegou e disse, não, senhora, é 10 meticais pão, já não é 7 meticais. Significa que eu tenho que começar efetivamente a fazer outras contas. O chapa, tendo em conta as distâncias, também é diferente. Então, nós queremos um Parlamento pedagógico que ensine o Estado a justiça e ensine o Estado a agir com esta mesma justiça, porque, ao contrário, o Estado vai efetivamente agir conforme aquilo que é o seu belo prazer. Era necessário olhar para isto e penalizar o que eventualmente teria acontecido, não é? Penalizar e não pôr esta questão dentro do bolso daqueles que são os cidadãos. Portanto, acha que não faz sentido a colocação destas dívidas na Conta Geral? Eu compreendo o que é que aconteceu, fazendo uma leitura. Bom, olhando para a disciplina partidária, olhando para efetivamente que é aquele intuito de querer manter a harmonização e haver definitivamente internamente harmonia, nós verificamos de forma clara que eventualmente não havia outra solução, outra saída. Mas é necessário olharmos, porque ali nós temos representantes do povo e nós queremos que nos representem. Queremos que olhem para os nossos problemas e nos ajudem a resolver os nossos problemas. E, efetivamente, tal como disse, não sobrecarreguem ainda mais os sobrecarregados, porque nós estamos sobrecarregados. Só não falamos, só não gritamos, porque somos mesmo boa gente, mas a coisa não está boa lá em casa.
É meu ponto de vista. Fátima, as dívidas na conta do Estado. Bom, eu acho que o Parlamento, ou a bancada, é preciso dizer, a bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República cometeu uma ilegalidade ao aprovar a Conta Geral do Estado tal como ela está. Primeiro, porque o governo inscreveu na Conta Geral do Estado a questão das dívidas que não constaram daquilo que é a conta, que é a lei do orçamento dos respectivos anos em que essas dívidas foram contratadas. E depois, no ano de 2015, o governo não inscreveu na Conta Geral, na proposta de orçamento, que iria fazer amortizações ou pagamento das dívidas para serem aprovadas pelo Parlamento, e por essa via o governo estaria a prestar contas pela Conta Geral do Estado, porque a Conta Geral do Estado é um instrumento de prestação de contas do governo em relação àquilo que foi a execução do orçamento. Então, como é que a bancada da Frelimo se atreve a aprovar um aspecto que não está previsto na própria lei orçamental, na lei do orçamento? E o Tribunal Administrativo, que assiste o Parlamento dando o seu parecer técnico sobre a Conta Geral do Estado, disse que essas contas feriram aquilo que é a lei orçamental. Qual é o papel da Assembleia da República em relação à lei orçamental? Quem aprova é a Assembleia da República. E como é que a bancada da Frelimo ousou em fazê-lo? Eu acho que, tendo em conta alguns aspectos que constam daquilo que é o relatório da Comissão de Inquérito da Assembleia da República, que consta, por exemplo, na página 70, que diz que as projeções, que esta conta é ilegal, pelo fato de que as projeções foram feitas com base em pressupostos insustentáveis, hipotéticos e sem olhar para os fatores de risco. E diz mais que, olhando para aquilo que são os instrumentos que regem, portanto, os detentores de cargos públicos, isto dá lugar a uma penalização, portanto, a estas pessoas. Então, como é que a Assembleia da República consegue, a bancada da Frelimo em particular, consegue ser inconsistente com um aspecto que ela própria, em sede da Assembleia da República, nessa comissão de inquérito, constatou? E mais, lembram-se que a própria Procuradoria-Geral da República apareceu a dizer que havia sido cometido o crime de violação da lei orçamental e que é punível nos termos da lei penal como abuso do poder. Então, a Assembleia da República, particularmente a bancada da Frelimo, qual é a mensagem que nos está a transmitir ao aprovar, portanto, a Conta Geral do Estado, na qual constam as dívidas que não foram mencionadas nos respectivos anos? 2. Se formos a compulsar aquilo que é a própria Constituição e toda a legislação possível, vemos claramente aos olhos do mais leigo cidadão que houve violação à lei. Okay? O que é que nós estamos a aprovar em concreto? A Conta Geral do Estado com uma declaração de dívidas que não estão lá. Tudo bem que o governo diz que porque nós não prestamos, não inscrevemos nos respectivos no orçamento dos respectivos anos, nós o fazemos agora. Tinha que justificar com tudo que é argumento do porquê que não fez. E mais, há um aspecto que a Frelimo aprova na Conta Geral do Estado, que são pagamentos que o governo fez, que não estão justificados na própria Conta Geral do Estado e que tudo indica que são as amortizações que foram sendo feitas. Estamos a amortizar o quê? Se o próprio Parlamento não sabia, a menos que nos estejam a dizer que definitivamente eles da bancada da Frelimo tinham conhecimento sobre estas dívidas e nós os outros não sabíamos, portanto fomos traídos, porque eles nos representam. Eles não estão lá a representar a Frelimo, foram indicados pela Frelimo para representar a Fátima, para representar a Joana, a Ana Rita e todos os outros moçambicanos espalhados por este país. Então, o que é que nos estão a transmitir? Eu gostaria de perceber muito bem qual era a mensagem. Eu faço mesmo essa pergunta da Fátima. Qual é a mensagem que fica com esta decisão do Parlamento? Segundo, se o processo ainda não está clarificado, ainda há uma auditoria em curso que virá clarificar o destino e a forma como esta dívida foi contraída, e nós já temos, digamos, uma espécie de legalização da dívida na Conta Geral do Estado. Qual é a sua opinião? Sobretudo, qual é a mensagem que fica à sociedade? Ficou claro, porque eu acho que o debate da Conta Geral do Estado foi muito amplo. Foi muito amplo. Os pareceres
4 comissões também foi bastante claro sobre isso. A atitude da oposição a mim não me comove, nem tão pouco. Nunca aprovaram nada que diga respeito ao orçamento, nunca, nem o orçamento da Assembleia da República, nunca aprovaram. Porque isto é uma atitude, é uma cultura, de certeza que tem. Ainda não vou levar muito tempo para falar disso, porque o público sabe que há mais de 22 anos quem aprova o plano e o orçamento do Estado é a bancada da Frelimo. Nunca aprovaram. Eu acho que isso faz parte da doutrina deles, em que nunca aprovar plano e orçamento do Estado. A segunda coisa, o ministro Maleane, em dezembro, no finais de novembro, quando foi apresentar as propostas do plano econômico social para 2017 e orçamento do Estado, falou sobre essa questão da necessidade de inscrever esse aspecto das dívidas. Falou. Como esses senhores não aprovam nada, como eu já disse, deixaram a coisa passar na altura, nós aprovamos os instrumentos que são necessários para o país andar, nas adversidades que se colocaram ao nosso país, de 2015 para cá. O país não parou, as instituições democráticas estão aí a funcionar de forma atípica, porque tem muita dificuldade. O orçamento foi aprovado em 2015, o orçamento só foi aprovado em maio, todos nós recordamos disso. Portanto, é tudo isto que é de conhecimento público, foi sobejamente debatido em finais de novembro, até quando nós fizemos o voto sim. Ora, mas acha que foi dito de forma muito clara as razões pelas quais o orçamento, a Assembleia, o governo traz na proposta este aspecto desses montantes, porque senão não haveria nenhuma outra forma de nós fiscalizarmos. Que é a nossa competência, não temos outra, Fátima. Então fiscalizarmos? Fiscalizarmos se fez o que disse na lei orçamental ou não. Isso só. Esse gente nem precisa de estudar muito. Sim, mas o que fez, que disse que vai fazer na lei orçamental? Se nós estamos a falar de dívidas que não foram declaradas. E depois, o mais importante, desculpa interromper, mas acho o aspecto de declaradas e não declaradas não tem nada a ver com a Conta Geral do Estado. O que o Parlamento vai fiscalizar? Vamos fiscalizar porque foram autorizados, são títulos do Tesouro que foram autorizados e isso afeta. Que é para ver se o Tesouro vai. Exatamente, e isso nós temos que fiscalizar, mas ninguém mais, só nós é que fiscalizamos. Então, indiretamente estamos a assumir que estas garantias, de facto, nós já reconhecemos. As garantias, nós já reconhecemos quando aprovamos a lei orçamental de 2016 para 2017. Nós já aprovamos e nós temos essa responsabilidade, nós não íamos parar. Não é o país, não vive só por causa dos tais valores. Tem muito mais para responder. Mas estamos a falar, não é só isso. Agora, o que estou a perceber, que o seja Fátima, mas não é. Moçambique não vive por causa desse assunto. Moçambique, como dizia ela, afeta a bolsa de qualquer um e também dos deputados. Afeta sim. Nós também somos seres humanos. Nós somos, sim senhora, os 250, representamos o povo. Também temos nossas dificuldades. Não é assim como as pessoas estão a falar, que tudo é tudo bonito, é um mar grande. Não é nada disso. Nós também sentimos, temos família, temos filhos, temos netos, temos pais, temos mães. Aprovamos, por uma questão de responsabilidade. 2, por uma questão que é uma questão de soberania do nosso país. Quem somos nós, afinal? Qual é o nosso dever? É fiscalizar a ação executiva, é fiscalizar o exercício econômico, como é que está sendo feito. E ali vem escrito as tais dívidas. E nós conhecíamos que havia as tais dívidas, mas não estavam na lei. E como é que íamos discutir na rua, nos cafés? Temos que discutir no Parlamento. E para discutir no Parlamento tem que vir inscrito. E o governo assim fez.
Aquilo que aconteceu hoje é espetáculo. É muito bom fazer aquele espetáculo, porque o debate, os posicionamentos foram feitos na aprovação da Conta Geral do Estado na sua generalidade. Foi feito isto. E já sabíamos que a Renamo ia votar contra, o MDM ia votar contra, que sempre nos habituou. Exceção seria o contrário. Se qualquer um votasse a favor, e não fez. Portanto, nós fizemos aquilo que devíamos fazer dentro da lei e vamos ler a linha por a linha o que é que diz a resolução que foi hoje aprovada. Ivete, está satisfeita com este argumento? Era necessário colocar estas dívidas na Conta Geral do Estado para pôr o país a andar? Há o fator responsabilidade, o fator soberania e o fato de que só assim é que o Parlamento pode conseguir fiscalizar. Eu acho que há muitos assuntos que estão à volta, eventualmente destas dívidas ocultas, destes valores exorbitantes que nós não sabemos quantos zeros têm. O que efetivamente eu quero aqui pensar é que, pensando financeiramente, talvez tenha sido efetivamente necessário inscrever, mas pensando legalmente, quer-me parecer que não. E é como eu penso, infelizmente. Estou a dar um pequeno exemplo, uma hipótese, questões hipotéticas. Doutora Ivete, desculpa, agora chamo-lhe doutora porque é jurista. O problema é que nós temos a primeira comissão, que é da legalidade, e declarou publicamente que não há vícios. Quem é o presidente da comissão? De ilegalidade. Tanto só para acrescentar no seu... Eu não sou jurista, tanto não. Sim, eu dizia, imaginemos que nós temos uma empresa, uma instituição, e que esta instituição tem o seu conselho de administração, ou tem os seus sócios, não é? E de repente o presidente do conselho de administração faz dívidas em nome da empresa, mas de forma ilegal. Os sócios notam que esta situação eventualmente se verificou e depois os sócios vão meter aquela dívida no seu orçamento. Eu faço-lhe esta questão, quer dizer, vou aprovar. Não, os sócios não fazem isto. Os sócios vão efetivamente, foi o que aconteceu, solicitar um relatório de auditoria e reabrir os competentes procedimentos, seja ele administrativo interno, criminal e todos os outros procedimentos necessários para imputar a responsabilidade ou daquele que era o gestor ou efetivamente daquela que é a instituição. Não me parece de todo correto que isto venha a acontecer, porque eu pergunto, necessidade de inscrever com que base? Com que fundamento? Porque com toda a humildade que me é característica, eu questiono, não foi a Frelimo, a bancada da Frelimo, que num primeiro momento não estava de acordo com estas questões todas relativamente às dívidas. Chamar o governo, portanto, para o Parlamento. Para o Parlamento, para efetivamente falar sobre estas questões. E hoje já aceitamos estas questões. E dizemos que é para o país funcionar. Não sei se se lembram porque que a bancada da Frelimo não queria que o debate fosse ao Parlamento. Agora, vamos para todas as consequências. Queremos, vamos fiscalizar. Mas vamos deixar a Ivete terminar o raciocínio. Vamos. Então, eu acho que é necessário termos em conta estas bases. É necessário pensar talvez financeiramente sim, que eu não penso assim, mas legalmente estas dívidas, estas questões são efetivamente ilegais, são até em certo ponto consideradas inconstitucionais, não seguiram os procedimentos internos e não faz sentido que hoje, depois destas questões todas, nós consigamos inscrever e com todas as consequências, não é? Que daí advém. Não é uma tentativa de a todo custo criticar o poder. É uma tentativa de a todo custo dizer há aqui algumas coisas que não estão bem e que não estão corretas e nós gostaríamos de ver mudadas. É por isso que nós fomos lá votar, porque confiamos em vocês. Confio em ti, News. Acho que foi esta a mensagem do povo que apoiou o News. Então nós continuamos a confiar. E se confiamos no News e efetivamente confiamos no Parlamento e no Partido no Poder, mostrem-nos que efetivamente estão a representar-nos. É
esta questão. Não nos parece lógico. E é uma questão que nós temos, talvez, porque a informação não chega a todos, mas nós temos que aprender a fazer, explicar os motivos, as bases das nossas decisões. Porque hoje não posso dizer não, amanhã de repente dizer sim. Nós estamos confusos. Exatamente. E gostaríamos de ver o nosso país num bom caminho. E com estas situações, nós ficamos sempre na dúvida e não é o esperado. Faz sentido colocar essas dívidas em nome da responsabilidade, da soberania e da necessidade de colocar o país a andar? Claramente que não. E a minha questão até é inscrever aonde? Porque a doutora Ana Rita está a dizer muito bem que em novembro do ano passado o governo disse que ia inscrever no orçamento de 2017, certo? Por que então inscreveu, apresentou a questão das dívidas na conta geral, no relatório da conta geral do Estado de 2015? É que as contas gerais do Estado são apresentadas com essa antecedência, não sei se já notou. A questão, a aprovação do Parlamento... Esta é a primeira conta do novo ciclo de governação. Sim, mas o ponto que está em discussão, a questão que a Assembleia ou a Frelimo autorizou o governo foi a inscrever na conta geral de 2017, pelo que as questões da dívida vão aparecer no relatório de execução da conta geral de 2017. Devia ser este o princípio, porque nós estamos a falar de uma conta retroativa. Nem sequer estamos a inscrever em 2017, na conta de 2017. Nós aprovamos a conta geral de 2015. Em 2016? É assim como diz a lei. Sim, mas o que eu estou a colocar... Então daí há uma confusão. A questão que eu estou a colocar é que o governo não faz o relatório da conta de 2017, há de vir o relatório da CRO. O governo... Mas é daqui a 2 anos. Sim, mas o governo não faz o seu relatório da conta geral do Estado. Portanto, em 2016... Nem é o governo, é o Tribunal Administrativo. Não. O Tribunal Administrativo faz o parecer. O governo faz o relatório de execução orçamentária que vem... Exatamente. Deixa-me explicar, que vem em setembro, outubro para o Parlamento, para nós prepararmos a aprovação do budget. A questão, portanto, doutora, o governo não está aqui metido. A questão de fundo é porque que o governo aproveitou-se da conta geral de 2015. É que tinha que ser em 2015 que esse assunto despoletou. E é o primeiro ano do mandato. E acontece agora em 2017, nós discutimos a conta de 2015. Sim, mas em 2018, vamos discutir a conta de 2016. Mas a conta... dentro de instantes. Muito bem, voltamos para a segunda parte que aconteceu esta semana, que vimos um grupo de prisioneiros a serem resgatados à luz do dia no coração da cidade. Depois vimos o comunicado da Procuradoria-Geral da República a pedir a captura internacional de Nini Satar, que tinha sido condenado pela morte do jornalista Carlos Cardoso. Ivete voa assim, até mesmo porque, enfim, é jurista. Como é que leu aquilo que nós todos vimos na rua da imprensa naquele dia e como é que olha para este mandado de captura internacional de Nini Satar? Sobretudo, se é fácil efetivar este mandado, tendo em conta que está na Inglaterra, um país com o qual não temos acordos de extradição, tendo em conta que é uma pessoa com recursos financeiros, capaz de se fazer rodear de juristas que o aconselhem a evitar que venha a cair nas mãos da justiça moçambicana? Bom, realmente nós temos um despoletamento, talvez possa assim dizer, da criminalidade. Isto não é só dentro das zonas urbanas, mas também lá onde nós vivemos. E questões de segurança, segurança é um bom negócio nestes dias, é um bom negócio. Mas isto também tem a ver com aquele boom econômico que nós vínhamos tendo, que traz consigo algumas consequências, dentre quais também a criminalidade organizada e até sofisticada, até mais ainda o crime do colarinho branco. Então isto está a acontecer a todos os níveis. Preocupam-me algumas questões. Primeiro, estamos perante uma situação em que alguns detidos, alguns reclusos são resgatados à luz do dia.
no meio da estrada com um carro que estava a transportar estes eventualmente parado no semáforo, e que nós saibamos no âmbito e contexto da segurança que é tido. Não sei se vocês já viram um aparato do transporte dos prisioneiros. Talvez eu, porque sou advogada, tenho o hábito de estar no tribunal e às vezes alguns prisioneiros vão alguns reclusos vão para o julgamento, vejo como é que aquilo acontece, quer dizer, são escoltas, pessoas muito bem armadas, e eles não param, por via de regra, no trânsito. O que é que aconteceu desta vez? E a seguir, houve ali uma situação de, não diria troca efetivamente de tiros, mas de tiros com armas de guerra. Nós estamos a falar de AKM, nós estamos a falar de armas que não deveriam estar nas mãos dos cidadãos. O cidadão que tem acesso à arma, por questões de segurança, isso é normal, algumas pessoas, em virtude da sua profissão, podem ter arma, é pistola, defesa, não é? Mas armas de guerra como a KM, não. A questão é, qual é o controle? E esta questão também já foi levantada pelo bastonário da Ordem dos Advogados. Qual é o controle que nós temos relativamente a estas armas? Podem dizer que, desde a altura da guerra civil ou guerra de desestabilização, como eventualmente possam querer tratar, houve sempre muitas armas, e também com a questão da RENAM, que também tem a sua milícia, também há armas por aí. Mas há necessidade de saber que estas armas são utilizadas para o crime, estas especificamente. Onde é que foram encontradas estas armas? Temos que ter em conta este aspecto. Mas, primeiro, foi durante o dia, em plena luz do dia, foi durante o transporte para a prestação de declarações numa esquadra. Por que é que não se prestam declarações na própria prisão? Eu tenho a experiência de ter visto, e dou a mão palmatória por isso ao judiciário, juízes a saírem do seu gabinete, juízes de instrução criminal, a saírem do seu gabinete, a irem para os estabelecimentos prisionais legalizar as prisões. Quer dizer, vou sair daqui e eu vou para ali. Por que nós não fazemos isso? Quantos agentes da PIC nós não vemos no âmbito e contexto do nosso trabalho a saírem do seu gabinete, a irem para efetivamente os estabelecimentos prisionais e fazerem lá o seu trabalho? Por que que agora foi diferente? É necessário eventualmente começar a pensar nestas questões. Do meu ponto de vista, é um pouco complexo e tem que se fazer investigações. E, aliado a isto, depois vamos ver o pronunciamento do Nini, que são sempre bombásticos, e depois, eventualmente, o peixe morre pela boca, e avançou-se agora com este mandato internacional. Não podemos ter uma PGR totalmente inerte. A PGR é muito forte e tem que estar consciente do seu poder. E fez o que deveria ser feito. Nós não podemos todos os dias estar a ligar o WhatsApp para ver se a família está bem, se está, quer dizer, as novidades do dia. Encontramos lá cartas do Nini a nos darem em primeira mão a notícia da PGR. Eu acho que a PGR esperou muito. Já devia ter tomado a decisão. Já deveria ter tomado a decisão, porque não podemos pôr em causa um Estado. Isto é um Estado e nós temos que respeitar os órgãos do Estado. Muito bem. Fátima, como é que viu aquilo que aconteceu na rua da imprensa e o mandato de captura de Nini Satani? Bom, antes de entrar para essa questão, eu queria rebater um ponto sobre a Conta Geral do Estado, muito prontamente. Sim, muito pontualmente mesmo. É que acho que este debate, se calhar, tenhamos que pensar num debate sobre o processo da Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado, na verdade, é o instrumento de prestação de contas sobre a execução do Orçamento do Estado. A minha questão à volta da Conta Geral do Estado, não do parecer do Tribunal Administrativo, mas é a conta submetida pelo Governo ao Tribunal Administrativo, portanto, ou ao Parlamento, que depois submete ao Tribunal Administrativo. É porque o Governo inscreveu... É o Tribunal Administrativo que submete... Sim. Vamos voltar porque à que o mesma Governo inscreveu... Sim, porque que o Governo inscreveu naquela conta de 2015 a questão da dívida, e há um artigo aqui, o número 2 do artigo 15 da Lei 9/2002, que diz que nenhuma despesa pode ser assumida ou ordenada
assumida, ordenada ou realizada sem que a mesma tenha sido inscrita no orçamento do ano referente. Exato. E esta que é a questão. O governo está a inscrever na Conta Geral do Estado de 2015 um aspecto que não foi aprovado em 2015. Esta que é a questão de fundo. Vamos dizer sobre processos, aprovamos ou não aprovamos. Esta é a questão de fundo. E o Parlamento também tem que ter consciência de que, ao aprovar assim, como fez, está a assumir que de hora em diante as dívidas estão assumidas por nós como Estado moçambicano. E eu desafio a Frelimo, sobretudo aos partidos da oposição, que remetam o caso ao Conselho Constitucional para avaliar a constitucionalidade da Conta Geral do Estado, tendo em conta que a Comissão para os Assuntos Constitucionais considerou não haver, não ter vícios de legalidade. Então eu penso que desafio estes dois partidos, duas bancadas da Renamo e do MDM a irem ao Conselho Constitucional. Penso que é um serviço muito útil ao Estado moçambicano que estarão a fazer ao agir dessa forma. Em relação ao caso da violência que nós verificamos ao longo desta semana, de facto é preocupante. E uma das questões, sem querer repetir o que a Ivete disse, é como é que os criminosos de que aquele indivíduo, naquele preciso estaria a ser transportado, estaria ali. Então, de certa forma, podemos concluir que há fuga de informação dentro da própria polícia e como andam aí as informações não confirmadas de que provavelmente seja a própria PIC. Acho isso muito... não faz sentido, não é para a ideia de Estado, de instituições de Estado que eu tenho, não faz sentido que se saiba e não se tenha tido escolta. Este é um aspecto de facto muito interessante. Como é que é possível se transportar um criminoso que à partida é considerado perigoso pelo nível ou tipo de crimes a que ele está a ser acusado, ele está a ser transportado sem que haja a respectiva escolta? Como é que isso é possível? Então eu acho que mais do que só olhar para o fato de que de facto o crime organizado está a recrudescer, isso é um fato, nós que vivemos nos bairros sabemos a situação que vivemos, mas é também uma situação de captura do próprio crime organizado às instituições do Estado, sobretudo às instituições de justiça. Quando nós dizemos de justiça, estamos a falar da lei e ordem, a polícia e até dos próprios tribunais, porque de facto, em algum momento ou em algum lugar há de ter havido esta fuga de informação. Em relação e acho que ainda há explicações a serem dadas, porque ouvimos alguns jornais a dizerem que os tais fulanos foram mortos. Depois ouvimos o Nini de forma contundente a dizer que não, ele está vivo, não sei, e tudo mais. Então é preciso que nos venham, se eles estão vivos, de facto, que nos mostrem. Bom, não temos como, estão foragidos ainda, mas penso que é preciso continuar a fazer as investigações. Agora, em relação à questão do Nini, eu acho que a Procuradoria finalmente se tocou, como diríamos na gíria popular. Primeiro aspecto que eu acho intrigante, o Nini foi condenado para prisão de segurança máxima, onde se presume que estão os perigosos cadastrados, não é verdade? Mas nós assistimos um Nini que ao longo desse período em que ele esteve recluso, ele escrevia informações, escrevia, portanto, artigos de opinião, publicava nos jornais, nos quais, inclusive, minimizava, insultava as instituições de justiça e até falava de processos que nós, cidadão comum, que estamos aqui fora, não tínhamos informação. Como é que ele tinha acesso a essa informação? E eu não sei, não sou especialista em direito, mas como cidadã tenho questões. Um indivíduo que está condenado à prisão, portanto, maior, penso que é isso, está numa prisão de segurança máxima. Tem esse direito de escrever e publicar nos jornais, afinal não há também a retirada dos direitos civis que essa pessoa tem. E uma questão de fundo que eu acho é a Procuradoria perante essa situação de um indivíduo que foi detido. Eu, Fátima, nem tenho acesso ao jornal para publicar opinião, que o digam muitos cidadãos que escrevem as suas opiniões não passam. Fez alguma investigação para aferir se de facto era o Nini que escrevia ou não? E se era o Nini quem escrevia, porque ele nem chegou a aparecer publicamente a desmentir que não escreve, por que a Procuradoria-Geral da República não agiu perante esta situação? Ok? E agora que ele saiu, as asas dele ficaram mais... Então nós estamos perante instituições que finalmente estão a acordar para aquilo que é o seu papel, mas depois de a sua imagem estar muito desgastada por causa de um criminoso. Portanto, eu penso que foi tarde,
não é? A Procuradoria-Geral da República já o devia ter feito. Agora, não espero que a Procuradoria esteja a usar este caso para finalmente mostrar um prémio. Eu quero acreditar que a Procuradoria de ter feito investigação suficiente, bastante, para chegar a essa conclusão de que o Nini, de facto, é parte dos mandantes ou é o mandante. Eu penso que é preciso continuar a trabalhar com a justiça. Agora, se a extradição vai resultar ou não, tenho muitas dúvidas. Ana Rita, gostaria que não voltasse à conta e que falássemos do resgate dos prisioneiros e deste caso de Nini Santana. Me alegro muito do desafio que as meninas colocam, mas vale a pena. Não tem problema sobre isso. São vistas diferentes e isso ajuda-nos a repensar nos assuntos da nossa vida. Foi dito, antes tarde do que nunca. A Procuradoria veio, desta vez, a mostrar que, afinal, é possível tomar medidas e, de facto, em qualquer país, a Procuradoria-Geral da República tem força, defende a legalidade, defende o Estado. E desta vez apareceu e fez bem, foi oportuno, no meu entender. A questão do crime organizado também é uma verdade que já estamos preocupados. E não é só nos bairros, não, até fazem aqui no centro urbano, nos sítios menos suspeitos, aparecem estes casos. Os últimos casos até são em frente das embaixadas, na Kenneth Kaunda. Portanto, é tudo aqui a olho nu e à luz do dia está a acontecer. Portanto, oxalá que efetivamente estas questões consigam ter o seu atendimento, até porque já a PIC agora já é uma entidade autónoma. É uma entidade autónoma, sim. Então, nós temos confiança que as coisas possam mudar. E é possível que no seio mesmo da corporação haja alguns indivíduos desviantes, com comportamento desviante. Então, estamos a ver, pode ter acontecido, porque as dúvidas que as duas colegas colocam são de qualquer pessoa leiga até. Como é que foi possível aquele aparato que nós vimos anteontem, tratando-se de viatura celular, de transportar criminosos, tirar um criminoso da cadeia em cumprimento de pena maior para ir a uma esquadra. Então, qualquer pessoa leiga tem essas dúvidas. E eu vi 2 antigos diretores da PIC a falarem sobre este assunto na televisão. E se eles colocam os assuntos daquela maneira, Mocipo, quer dizer que aqui há qualquer coisa que não está bem. Certo. Portanto, eu quero crer que resolva-se o problema, mas nós precisamos de nos sentir protegidos. Exatamente. Muito bem, o último ponto. O Presidente, esta quinta-feira, na ofensiva que lançou de visita aos Ministérios das Empresas Tituladas, esteve no Ministério da Administração Estatal, visitou várias direções e também visitou o Instituto de Gestão de Calamidades. Alguns pontos que o Presidente levanta, Ivete Voaci, é a mudança de mentalidade dos funcionários públicos, porque o Presidente visitou a Direção Nacional de Gestão Estratégica dos Recursos Humanos do Estado, a questão da mentalidade, a questão da autonomia financeira dos municípios. Nenhum município em Moçambique é sustentável, e a ideia de que não se podem criar municípios de forma aritmética, a questão da corrupção e da má gestão do património do Estado. Ivete, estas colocações que o Presidente faz, que se formos a ver não são muito diferentes das que são encontradas noutras instituições, noutros ministérios que o Presidente visita. O que lhe diz estas colocações do Presidente da República? Bom, eu acho que o Presidente está a ser contestado, eventualmente porque dizem em alguns fóruns que está a rebuscar o estilo samoriano. E nós não queremos aquilo que já houve, queremos eventualmente inovação. Se os nossos líderes nos inspiram, se os nossos líderes deram-nos exemplos positivos e podemos usá-los, não vamos inventar a roda. Há algumas coisas que não estão bem. Quando alguma coisa não está bem em casa, a esposa diz, o esposo diz, falamos entre nós, falamos com os nossos secretários, falamos efetivamente com os nossos filhos,
E dizemos de forma aberta, às vezes de forma... Dizem que até em algum momento ficamos zangados com isso e dizemos aqui as coisas não estão a correr. Era necessário que as coisas fossem assim, assim. É este o papel do líder. É este o papel do líder, criticar quando é necessário criticar e elogiar quando é necessário elogiar. Eu acho que aconteceram as duas vertentes. Sim, no caso do INGC houve elogios. Em que houve elogios e houve um momento em que há efetivamente crítica. É isto que nós queremos para nós. Bom, mudança de mentalidades dos funcionários públicos. Nós todos sabemos o que acontece nas instituições públicas, não todas, não são todas, que temos o caso em que chegamos lá, queremos um documento e às vezes não temos a possibilidade de tê-lo a tempo e horas e parece que não há causa, não vestimos a camisola de funcionário público e efetivamente fazer um trabalho como deve ser feito. Isso não acontece em todos os locais, mas é necessário haver uma mudança de mentalidade. Eu, se vou para um serviço, eu quero ser bem tratada, eu quero que os meus direitos sejam cumpridos e quero respeitar também as pessoas. Bom, este é um lado da moeda. O outro lado da moeda é, queremos sim que se mude a mentalidade, mas também temos que dar aumentos não de 500 meticais, de um pouco mais do que isso. Temos que dar condições, não é? Que é para as pessoas terem também uma situação de estarem motivados para trabalhar. Se o senhor me põe a trabalhar com aquele, quer dizer, lá na cauda, eu não estarei eventualmente motivado. Então, se nós pudéssemos motivar, seria melhor. A outra questão, vou ligar também com a corrupção e má gestão. Se nós temos funcionários não motivados em algum momento, claramente que a corrupção vai se verificar. Então, se nós matamos esta questão da falta de motivação, vamos diminuir sobremaneira a questão relativa à corrupção. A corrupção é real. Polícias de trânsito. Questões de documentos, eu quero o meu documento e quero, porque senão vou perder aquela bolsa e é a única oportunidade que eu tenho para o meu filho estudar fora, porque ninguém conseguiu estudar aqui. Então, se eu tiver que pagar 10 meticais a mais, 100 meticais, as pessoas fazem isso e não vamos esconder. Se nós pudéssemos neste âmbito avançar com estas questões, eventualmente estaríamos a melhorar um outro aspecto. A autonomia financeira dos municípios é também outro grande problema. Se nós queremos descentralizar, nós temos que criar capacidade. Claro, temos que pagar também impostos, mas também temos que ter capacidade para pagar impostos, não é? Então, isso deve ser feito de uma forma geral, tem que ser um estudo muito bem feito de quais são as propostas de mudanças que o Presidente faz, porque hoje foi lá ver, mas vai ter que sentar com os gestores e ver quais serão as soluções que vão trazer efetivamente para todos nós. Não há aqui magia, tal como eu digo como advogada, eu não sou curandeira nem faço magia. Faço trabalho e trabalho com pessoas conforme aquelas são as nossas capacidades. Então, queremos correr, eu acho que temos que dar um voto de confiança, porque vimos o que aconteceu efetivamente com o Ministério dos Transportes, o que é que se quer, vimos também que foi lançado um concurso para a aviação e por aí em diante, talvez não vamos pagar 40 e tal para ir a Pemba, ou 20 e tal para ir a Pemba, vamos pagar menos com a concorrência, que é o que aconteceu antes, mas nós queremos que as coisas andem e por aí em diante. Exatamente. É necessário darmos este voto de confiança e eu acho que é positivo. Se é Samoriano, é Nhuciano, desde o momento que tenha resultados e que faça tudo dentro da lei, porque pelo que eu saiba não se mata ninguém, não se bate ninguém, então vamos lá fazer o que deve ser feito. Visita do Presidente ao Ministério. Bom, eu achei muito interessante o discurso que ele fez no Ministério, ligado a esta questão da produção e cultura de trabalho nas instituições públicas. É verdade, ele tem toda a razão e tem estado a debruçar sobre isso, que um dos grandes problemas no nosso país é a questão da produção. Nós não produzimos. E quando falamos do aparelho do Estado, então é pior. Mas a questão de fundo é por que é que a produção no aparelho do Estado é reduzida ou é menor. E eu penso que é aqui onde nos devemos concentrar na discussão para melhorar até a cultura de trabalho. Porque a questão da cultura de trabalho não é porque as pessoas são preguiçosas. Elas não têm incentivos em alguns momentos, em alguns casos, não têm incentivos para poderem trabalhar com resultados. Até porque o nosso Estado não funciona também na lógica de resultados. É mesmo na lógica de
temos que criar emprego para os moçambicanos, vamos dar salário aos moçambicanos e acabou. E depois também é preciso ver, nós temos um aparelho do Estado em que são primos, sobrinhos, netos, etc, etc. Estamos mesmo em condições de retirar estas pessoas, de dizer a estas pessoas, faça o seu trabalho, sem que ela vá lá dizer, senhor ministro, estão-me a chatear ali, não sei o que, no final do dia isto acabar implicando na retirada daquela pessoa. Depois tem também o outro lado da moeda, que é o salário que o Estado paga. Obviamente que a questão do salário e a questão da produção estão também interligadas, mas não vamos ficar eternamente nesta discussão da galinha e do ovo, mas uma coisa é verdade, o Estado tem altos quadros, mas os quadros que o Estado tem não está a aproveitá-los, tanto em termos da capacidade que elas têm, mas também não está a incentivá-los para que eles possam dar essa contribuição para melhorar a produtividade no aparelho do Estado. Outra questão, para não me alongar aqui, tem a ver com a questão da autonomia financeira dos municípios. De facto, nós já temos um longo período de municípios neste país, mas nós vemos que há um conflito entre a administração municipal e a administração representada, portanto, central representada naquela região portanto, jurisdição municipal. E se nós queremos falar da autonomia financeira dos municípios, é preciso também pensar como é que isso vai acontecer em termos de imposto. Não pensemos que o município vai sobreviver com os manifestos, não vai sobreviver com os impostos prediais e pessoal. Não vai, não é suficiente. É preciso pensar muito bem as reformas que é preciso fazer. Na área municipal, as empresas que operam ali pagam imposto a quem? Ao município? Ou a autoridade municipal naquela região que depois repassa uma parcela para o município? Eu penso que isto é uma discussão muito profunda que não passa só por dizer que é preciso autonomia financeira, mas é preciso um plano concreto, uma visão exata sobre isso. Finalmente, sobre a questão do património, de facto o património do Estado é problemática a sua gestão. Há um caso muito específico que estou a acompanhar na província de Nampula, em que nós temos a Direção Provincial das Finanças que está a vender tudo o que é património, incluindo até o património, o edifício onde a Assembleia da República tem a sua representação em Nampula, e casas de pessoas que alienaram as casas, todos estão em processo de regularização, estão a ser vendidas a um tal empresário de Nampula. Portanto, acontecem negociatas com o património do Estado. Depois tem a questão de tu tens um diretor nacional que hoje recebe uma viatura, amanhã recebe outra, depois tem o processo de manutenção dessas viaturas. Entretanto, os funcionários para os trabalhos, por exemplo, de fiscalização, não têm nenhuma. Portanto, a questão da gestão do património do Estado é tão problemática que eu penso que há um trabalho no âmbito, por exemplo, desta reforma da função pública virada para a questão da corrupção, por exemplo. Devia-se ter uma secção de trabalho concreto sobre como é que nós inventariamos e gerimos o património do Estado a todos os níveis. E quem toma a decisão sobre a alienação, porque me parece que há conflito. Lá onde é província, eles são autônomos. O ministro aqui, ainda que por lei tenha a prerrogativa de assinar as alienações, na província a decisão do ministro não funciona. Então eu penso que há um espaço para um debate, uma reforma muito profunda ligada a esta questão da gestão do património. Muito bem. Ana Rita, mesmo já no limite, qual é a sua visão em relação a esta visita do Presidente do Ministério da Administração Estatal? Acho que já foi dita, é bem-vinda. Eu acho que o voto de confiança continua. Grande parte vê de bons olhos a maneira como o Presidente da República interage com os funcionários de uma determinada instituição que vão para além da direção do respectivo pelouro, portanto, ministro, vice-ministro, secretário permanente. O chefe de Estado, ou o Presidente da República, consegue interagir com aqueles que de facto implementam os planos econômicos sociais do nosso país. A segunda questão é que ele trouxe ao de cima a questão da eficácia versus eficiência. Porque nós temos um grande problema eu não quero usar aquele termo que já se usou de deixa andar, que todos nós sabemos o que é isso, mas de facto há este problema, a eficiência na administração pública, nas empresas públicas, nas instituições do Estado, é um problema sério. Na cultura do funcionário público parece que não existe. Ora, quando ele vai tocar na ferida nesse sentido, para mim, este ministério é o coração
da administração, da governação do país. Quer dizer, um país precisa de ter bons agentes da administração pública, bons funcionários de uma maneira mais geral. E para os ter, para que eles sejam bons, há esses pressupostos todos que já foi dito. Qual é, em contrapartida, os seus problemas pessoais, econômicos, ao longo, que tem nada a ver com a carreira, como é que são resolvidos, como é que é feita a mobilidade, as promoções, isso tudo. O nosso Estado é jovem em termos de anos. Em termos de recursos humanos, o país também é jovem, mais de 60%. Então, eu acho que o Presidente da República foi tocar no coração de Moçambique e muita gente está com a expectativa de, será? Já foi dito. A LAM já está a dar um sinal, os transportes também parece que estão a dar um sinal. Vamos lá ver também aqui a questão do patrimônio, como é que é gerida. A PIC nunca mais para neste país, ainda está a gerir casas, não sei que casas são, mas continua esse assunto de casas que a Fátima diz. Portanto, bem-aja, Sr. Presidente da República, que ele continue a fazer isso e que os gestores implementem as decisões que o chefe de Estado levanta quando faz as visitas. Muito bem, resta-me apenas agradecer a vossa presença, Ana Rita Stoll, Fátima Mimbiri e Ivete Mafunza, esse caro espectador que nos acompanhou. Até a próxima semana.